Lavras da Mangabeira é rica de muitas histórias reais, que ocorreram tempos atrás e aquelas que são contadas nas calçadas, nas esquinas, transmitidas entre gerações, lendas que se perpetuaram na tradição do município. Num universo dominado pelo patriarcalismo, há que se ressaltar a figura de uma mulher, nascida em Lavras da Mangabeira no ano de 1832. Fideralina Augusto Lima, filha de um poderoso latifundiário e chefe político local. De atitudes enérgicas, tornou-se figura expressiva entre o coronelismo da região, tornando-se uma figura mítica, lendária, atributo concedido àqueles personagens que se mostram à frente de seu tempo. Fideralina Augusto Lima, de Lavras da Mangabeira, tornou-se uma das expressões da política do Ceará e é a grande política do Ceará. Né? Claro, temos Bárbara de Alencar, que teve uma atuação revolucionária antes dela. Né? E é sintomático, ela nasceu no ano que Bárbara de Alencar morreu. Né? Então, Fideralina é produto de uma grande oligarquia do Nordeste, não estou falando só do Ceará, tinha ligação com a Paraíba, né? Que é a oligarquia da família Augusto, que é uma sucessão da oligarquia da família Xavier Sobreiro, os ancestrais dela. Tá? Ela é descendente em linha direta, ela é bisneta do grande civilizador, capitão mor de Lavras da Mangabeira, Xavier Ângelo, ou Francisco Xavier Ângelo Sobreira. Tá? Ela entrou na política por uma conjuntura familiar. Ela era mulher, decidida, e tinha que substituir, imagine, 12 filhos. Substituir um pai que foi deputado, um marido que estava acabando de morrer, que era o dono de Lavras. Era prefeito várias vezes como presidente da Câmara, vereador, juiz, tudo era o doutor Ildefonso. Assumiu para ela. Ela assumiu para ela. Tá? Ela teve que ser política. Como uma pessoa de gênio que ela tinha que ser política. Ela sabia, tinha inteligência, tinha pedigree familiar, tinha sangue, né? Pelos dois lados, pelo lado do doutor Ildefonso, Carlos Corrêa Lima de Vaz Alegre, é a família de grandes políticos, né? De uma oligarquia muito poderosa. Em 1898, ela já estava aliada com o Coronel Santana de Missão Velha, numa refrega política, quando ele derrubou o intendente de Missão Velha. Ela já estava aí. Tá? Depois, com o poder muito grande que ela tinha, ela conseguiu a nomeação do filho médico ilustre para a célebre comissão do exame do milagre de Juazeiro. Ele é um dos 3 integrantes da comissão, porque ela impôs ao padre Cícero e a cúpula da Arquidiocese de Fortaleza, e que é a comissão que atesta a sobrenaturalidade do fato. O relator é o doutor Ildefonso Corrêa Lima, filho dela, grande médico, que é milagre, que não aconteceu nada não. Então ela tinha essas influências. Ela andava de liteiras, né, aquelas coisas que os escravos carregavam no ombro, pelas ruas de Lavras, e ela costumava levar os netos, né? Antes de fazer esse livro, ainda na década de 80, eu entrevistei dois bisnetos dela, 2 netos dela que estavam na liteira, o doutor Almir Pinto, que foi senador da República, e o doutor Adalto Santos Lima, que foi um grande médico do Ceará, né? Ela estava esses meninos na liteira, né? E existe, não a lenda, mas a verdade, ela era uma mulher que estava bem na frente do tempo dela, ela bebia, tá? E segundo a tradição, ela bebia cachaça, bebia com gosto, bebia conhaque, né?
gostava de fazer isso com o genro, que era o juiz, que casou-se com a filha dela, e ela tinha essa dimensão diferente, né? Ela andava armada de pistola, outro de revólver. Tem um artigo de um ex-juiz de Lavras do século XIX, que ela andava com um bacamarte na Lua da Serra, da Sela, entre o Tatu e a casa dela. Mas ela ia para Leteira, de Leteiras para as festas de São Sebastião em Vaza Alegre, ou em Mangabeira. Ela era devota de São Sebastião, ela ia nessa Leteira, né? Todas essas coisas eu falo no livro dela. Como falo de uma dimensão de Federalina, empresária. A empresária Federalina Augusto, tá? Na Câmara de Lavras do século XIX, estão lá os registros dos empreendimentos dela no Tatu, tá? Eu falo ela tinha uma fábrica de pólvora em Lavras da Mangabeira e ela vendia essas pólvoras para os coronéis do Nordeste. Isso é muito, tá? Tinha uma estribaria, tá? Tinha uma bolandeira, olha, uma engenhoca de algodão, talvez importada fora do Brasil, né? Tinha casa de farinha, engenho, ela tinha esses empreendimentos todos, né? Tinha casas dos vaqueiros, né? E criava escravos. Já me perguntaram várias vezes, eu digo isso no livro, não tenho nenhuma referência de que ela torturava ou batia em escravo. Parece que isso é só lenda mesmo, tá? Parece que ela estava muito bem. Ela tinha isso esses escravos do Tatu e vendia, tá? Esses jovens, quando dava para ir para o mercado de trabalho, ela vendia. Entre esses negros de Federalina, tem um que está célebre, que é o Zé Rainha, José Ferreira da Silva. A referência do Maracatu, do Ceará. Sim. Zé Rainha, eu tenho até um texto sobre ele, chamado Zé Rainha, o Rei do Carnaval. Morreu recentemente, no esplendor da glória, alguns 10 anos atrás, no desfile da Prefeitura de Fortaleza, na Avenida Domingos Olímpicos. Zé Rainha nasceu no Tatu, é filha de uma escrava dela, né? Isso é interessante, até nisso ela deixou uma marca, né? Mas ela não tinha escravo no Eito, porque no Cariri não tinha escravo no Eito. No Ceará não tinha escravo no Eito, os escravos eram domésticos. Ela criava, era como digo, para regalo dela, para prazer dela, porque ela tinha aqueles homens, eram homens que ela precisava, né? E estão fazendo distinção. Escravos, sim, no Eito, você tinha na zona da mata, de Pernambuco, no litoral da Paraíba, Alagoas, Sergipe, sim, que é outro Nordeste completamente diferente. Lá era produção de açúcar. O Cariri, a região de Federalina, era produção de rapadura, né? E não era para uma grande escala comercial, era para uma pequena escala comercial. A casa dela em Lavras, aquela célebre monumento que está ali no centro da cidade, chamada Casa Federalina, ela é cognominada de aquela rua, é chamada historicamente de Rua do Cortiço. O que é o Cortiço? Era a Casa Federalina, porque as pessoas entravam e saíam como entravam nos cortiços do Brasil todinho, do Rio, São Paulo, aquele entra e sai. E eu digo no meu livro, todo mundo queria uma consulta, ou queria saber como era que se orientava para não apanhar, para não sofrer uma restrição. Frequentando a casa dela, o cara estava protegido, podia ser a pessoa mais pobre, mais sem pedigree de família. Se estava sob a proteção dela, merecia respeito. O que significa? Ela era uma grande política. A política era inata a ela. A política, ela ocupou espaço em Lavras, ocupou no Cariri. Ela é uma grande política monumental. Quem teve 3 filhos políticos, 2 vice-governadores, 2 deles vice-governador do Ceará. Os 3 filhos dela foram deputados. Naquela época você tinha 20 deputados no máximo na Assembleia. Ela teve 3 filhos deputados. É bem interessante isso. Quer dizer, o pai foi deputado, né? O avô, o Barão de Aracati,
um dos maiores políticos brasileiros da primeira metade do século XIX. Ela morreu em face da gripe espanhola, a famosa gripe espanhola, tá? Houve um recrudescimento no início de 1919, porque a gripe espanhola é de 1918, aquele contexto da Guerra Mundial, que foi a grande pandemia, né? Morreram 52 milhões, 53 milhões de pessoas, né? E todo o Brasil foi afetado, inclusive lá da Mangabeira, né? Ela morreu em face da gripe espanhola em janeiro de 1919, tá? Com 87 anos. Uma coisa interessante sobre o mito dela é que se generalizou a expressão a velha federalina. Assim, detalhes de como foi, não. Sei que ela está enterrada no cemitério de Lar da Mangabeira, tá? Está enterrada lá. Aí, você agora me lembrou uma coisa interessante. O marido está enterrado dentro da igreja de Lavras, debaixo do túmulo do altar-mor. Tem uma placa que entra na igreja lá direito, no altar-mor, do altar principal. Está uma placa lá com os restos mortais do Major Ildefonso. Toda investigação tem desdobramentos, tá? Eu não sei onde foi parar as cartas dela. Deve ter muitas com os coronéis de Cariri, governadores, será? Isso pode aparecer um dia, se não foi destruído, né? Isso pode ser uma surpresa. Quem nunca se deparou com causos contados sobre o cangaço e o seu rei? Na década de 20, o que se ouvia eram causos do famigerado Lampião e seu bando. Com comprovação histórica, Virgulino Ferreira da Silva e seu bando esteve por Lavras da Mangabeira. Bom, Lampião e seu grupo de cangaceiros pisaram no território de Lavras da Mangabeira em duas oportunidades. A primeira na ida para a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e a segunda na volta, né, no retorno da fracassada epopeia que foi a invasão a Mossoró. Na ida, que aconteceu no final do mês de maio de 1927, não aconteceu nenhum tipo de desavenças, nenhum tipo de perseguição. Ele passa com seu grupo atravessando a Serra da Várzea Grande, que divisa, né, que limita os dois municípios, e segue seu rumo para o Rio Grande do Norte. Sempre seguindo os passos do cangaceiro que organizou, na verdade, a tramóia, chamado Marcilon Benevides Leite, um personagem muito importante, digamos assim, do cangaço aqui no Nordeste do Brasil. Então ele passa pelos municípios da região jaguaribana, né, São João do Jaguaribe, né, aquela região próxima ali a Quixeramobim, tira foto, inclusive, em Quixadá, Limoeiro do Norte, e adentra no território do município de Icó e da Serra da Bertioga. Ele consegue visualizar a serra que faz a fronteira entre Lavras e Aurora, que, segundo o depoimento dos cangaceiros, era o que ele mais queria, era chegar em Aurora. Era o que ele vinha dizendo durante o percurso de volta. Chegando em Aurora, a gente está em casa. Então no Icó ele já começa a ficar mais tranquilo, quando ele avista muito de longe a Serra da Várzea Grande, né? E aí ele chega no município de Lavras e tem uma grande dor de cabeça, que é justamente a caça a ele e ao seu grupo pelos coronéis Augusto. Os irmãos Raimundo e João Augusto, com o auxílio de muitos civis, né, de pessoas que ali trabalhavam para eles, né, eram coronéis, ainda era década de 1920, né, o ano de 1927, isso era uma coisa muito comum. Tinham cabras à disposição, tinham homens armados à disposição, era uma coisa típica do momento, né, da época, coronelismo / cangaceirismo. E aí juntaram facilmente 50 pessoas para formar o que se chamava de volante, né, e ir em busca de Lampião. A tática foi empiquetar as estradas. E o militar responsável era um cidadão chamado Moisés Leite de Figueiredo, né, major da Polícia Militar do Estado do Ceará, foi chefe do 2º Batalhão aqui de Juazeiro do Norte, que era cunhado
desse Isaías Arruda que eu falei para vocês falei para você no começo. Né? A tática foi errada porque Lampião não andava por estrada. E os homens à disposição de Raimundo e de João Augusto estavam na estrada real, que antes dava acesso ao Cariri, né, por Fortaleza, ali onde tem aqueles marcos, né, naquela região ali do sítio São Domingos, a gente consegue ver, a gente teve lá no último Cariri Cangaço, em Lavras, em 2019, numa região chamada de Curva do Oeste, onde Lampião, inclusive, passa por lá, a gente tem registros dos moradores locais dizendo, mas apenas atravessando a estrada, e não usando a estrada como seu percurso principal. Então ele, em toda aquela região ao norte do município de Lavras, houve piquetes, né? Então homens foram para aquela região de Amaniltuba, né, Ouro Branco, e na própria estação homens ficaram armados esperando que o grupo passasse. Naquela região fronteiriça entre Icó e Lavras da Mangabeira, da Serra do Coelho, né? Em todo aquele sítio das circunvizinhanças entre São Domingos e a região norte do município de Lavras, né, compreende Amaniltuba e seus sítios adjacentes. Então eram homens armados ali, São Domingos, Iracema. Bom, então os coronéis de Lavras, João e Raimundo Augusto, os irmãos, eles eram constantemente avisados por meio de telegramas sobre o percurso de Lampião na volta. No dia 29 de junho de 1927, na volta, já no município entre Icó e Umari, eles são avisados que Lampião tinha tomado café da manhã no município de Umari, né, a cerca de 2 quilômetros da sede da vila. E aí eles começaram a organizar esse entrincheiramento de pessoas. E aí Lampião passa ao lado das tropas volantes. E aí não conseguiram buscá-lo nessa região entre a Amaniltuba e a fronteira com Icó. O que acontece é que Lampião chega na região do sítio São Domingos e pega uma pessoa como guia. O que era uma prática muito normal dele fazer, né? Quando chegava em um lugar que ele não conhecia, ele pegava uma pessoa, sequestrava a pessoa ali, obrigava a pessoa a lhe dizer o caminho onde ele estava querendo chegar, né? E aí o primeiro guia que Lampião pegou, parece que não teve muita serventia, e ele viu uma outra pessoa, e aí é um personagem conhecido, e foi escrito sobre ele, a gente acha isso, nos jornais da época, que era um vaqueiro chamado Pitel, trabalhava para João Marinheiro. João Marinheiro era um proprietário de terra do sítio Carnaúba, já na fronteira, já com a Aurora, já mais para cima. E aí o Pitel vai ser seu guia. Na hora em que ele pega o Pitel, ele estava com seu irmão, chamado Antônio Alves. O Pitel era José Alves, estava com seu irmão Antônio Alves, e um outro senhor já de idade, chamado Manuel Luiz. E aí o Pitel, ele fica como guia de Lampião, no horário em que eles chegaram, até o período em que eles são abordados pelas forças volantes que estavam no seu encalço. Lampião para descansar por volta de 7 horas da noite, nas vazantes ali do açude do sítio São Domingos, onde hoje é a propriedade de meu sogro, né, seu Zé Dantas, hoje sítio Santo Inês. Na verdade tudo ali era São Domingos, né? Tinha essa subdivisão. E aí o Pitel, ele fica com o Lampião, e segundo o depoimento dele mesmo ao jornal O Ceará, ele foi entrevistado, o jornal Demócrito Rocha, sempre muito antenado nessas questões do cangaceirismo que acontecia no sul do estado do Ceará, manda um correspondente para Lavras, né, e entrevista o Pitel, né, 3 dias depois do acontecido. Isso na madrugada do dia 30 de junho para o dia 1º de julho de 1927. E o Pitel diz com riqueza de detalhes o que aconteceu. Eles estavam arranchados, os cangaceiros, segundo eles, cerca de 50 homens, mas a gente sabe que não era, entre 30 e 35 homens. E aí eles são abordados por um tiro de um dos homens das volantes dos irmãos Augusto. Antes disso acontecer, existiu um fato até curioso, que foi os dois grupos se enfrentando. Fogo amigo. O fogo amigo. A polícia da Paraíba estava no encalço, também se juntou aos homens de João Augusto, comandado por Assis Viana, né? E, na verdade, ao buscar o grupo no mato, houve um pequeno tiroteio,
quando se viu um dos homens feridos, viu que se tratava de um grupo aliado. Então o que aconteceu foi que eles já estavam arranchados para comer, dormir e sair de madrugada, e aí quando a volante observou a presença deles, um dos responsáveis por a volante se afobou e atirou, e com isso espantou o grupo. Eles saíram correndo na mata, com a expertise que já tinham de fazer isso, e deixaram para trás mantimentos, né? Deixaram cerca de 10 animais selados, deixaram uma bússola, deixaram punhais, deixaram armas e um pouco de munição ainda. Depois tudo isso foi apanhado por populares, né, por pessoas do local. O Pitel fala em entrevista ao jornal O Ceará que levou o bando até as proximidades do terreno de Ananias Saraiva, já no município de Aurora, sítio Ribeiro, no Riacho do Bordão de Velho, atravessando a serra da Várzea Grande, que limita os dois municípios. O que existiu, na verdade, da passagem de Lampião por Lavras foi essa questão geográfica apenas. Era o percurso, era o caminho em que ele tinha que passar para chegar a Mossoró e, na volta, para Aurora, né? Então, Lavras serve de estrada. Na ida não aconteceu nenhum tipo de conflito, mas na volta os coronéis já estavam esperando por ele, porque, na verdade, o assunto Lampião era o assunto mais falado nos jornais da época, né? E as redes sociais da época era você saber de uma notícia aqui, escrever ali uma carta e mandar para os jornais da capital. Então isso aconteceu muito. Um fato interessante que aconteceu durante a estada de Lampião em Lavras foi que Lavras poderia ter a fama de ser o lugar onde assassinaram o Lampião. Isso vai acontecer em Poço Redondo, né? Em 1938, na Grota do Angico. O que aconteceu foi que, quando eles estavam arranchados, na beira do açude do São Domingos, eles poderiam ter sido assassinados ali, porque as volantes estavam próximos, sabiam onde eles estavam, mas por afobação de um dos participantes, que deu o primeiro tiro, espantou e eles saíram no mar. Inclusive o próprio Pitel cita isso, os cangaceiros que foram depor aos outros jornais da capital também citam isso, dizendo que ali era o local de assassinato do bando, né? Mas por um detalhe aí, isso não aconteceu em Lavras da Mangabeira, né? Poderia hoje Lavras ser o centro do cangaço brasileiro. Estamos hoje aqui na Serra do Buqueirão, o ponto turístico de Lavras da Mangabeira, além de um local lendário, cheio de mitos e de histórias para contar. Durante séculos, esse lugar foi palco de muitas histórias que se contavam nos terreiros das casas, que se contava nas ruas, que as crianças gostavam de escutar. Não existia televisão, não existia internet, então o Buqueirão era o ponto, não só turístico, mas também o ponto de muitas histórias. Essa serra foi palco da história da Princesa Encantada, a mais famosa e a mais ouvida por nós quando crianças. Porque essa princesa, ela nos dava o ar de encanto e o ar de mistério que toda criança gosta de ouvir. Então aqui nessa serra contava-se uma história em que um rapaz vinha para a feira de Lavras montado no cavalo dele, e a estrada não era por onde é hoje, por cima da serra, ela vinha por baixo da serra, beirando o rio. Quando ele chegou aqui na altura uma árvore que tem aqui abaixo da serra, ele viu uma princesa, uma moça bonita, loura, sentada, com uma almofada fazendo renda de bilro. Do lado dela tinha uma galinha com alguns pintos, e ela pede a ele, ela pergunta se ele vai para Lavras. Ele diz, bom dia. Ela, bom dia. O senhor vai para Lavras? Vou. O senhor podia fazer um favor para mim? Ele, sim, o que é que a senhora deseja? Eu quero que o senhor me traga 4 objetos, mas só serve os 4 objetos. Se o senhor não me encontrar, não traga, porque só me serve os 4. Nem serve 1, nem 2, nem 3, só serve 4. Então ela pede uma linha dourada, pede um pente dourado, pede um espelho dourado, e o quarto ela pede e ele sai. Aí é uma coisa que no final nós vamos entender.
Então ele vai à feira, com muito custo procura essa agulha dourada, que na época não existia, mas com muito custo ele encontra o espelho, encontra a linha e vem embora com esses objetos. E quando chega, ela está no mesmo lugar esperando por ele. Ele disse, aí o senhor trouxe? Aí ele disse, esqueci o quarto, não trouxe, não me lembro mais nem o que era. Aí ela disse, pois então não serve. Porque só se via se fosse os 4, porque aí não quebra meu encanto. E ela desaparece galinha, desaparece tudo. E ele fica muito impressionado, vai para a casa dele embora. Depois sabe-se de que de tempo em tempos ele vinha aqui para a serra, ele procurava essa menina, essa moça, e ele acabou morrendo aqui em cima, porque ele se impressionou e entrou em depressão. Mas essa é a lenda que se conta dessa princesa encantada. Como Lavras é uma cidade ribeirinha, à beira do Rio Salgado, onde aqui habitaram os índios calabaços, que era da Horda Cariri, e era muito comum em área ribeirinha se ter lendas de princesas, de mãe-d'águas, de carneiros, de cobras. Todos esses mitos guardavam não só as águas, como guardavam as serras dos abelhudos, daqueles que queriam adentrar nesse mistério. E daqui também se tem uma lenda em que o pescador vinha para aqui quando o buqueirão, a água estava boa e a lua estava boa para a pesca, e eles jogavam as redes e ficavam esperando que as redes enchessem. E daí a pouco eles ouviam um barulho pulando aqui da serra, aquele barulho de uma pessoa pulando na água. Ele olhava e via um cabelo comprido mergulhando na água de uma mulher. E de repente não pescavam mais nada. Eles tinham que ir embora porque a pescaria acabava aí. Então a mãe d'água do buqueirão guardava o nosso rio e guardava essa história maravilhosa que hoje a gente não tem mais. Estamos agora na parte baixa da Serra do Buqueirão. Estamos na beira do Rio Salgado, onde existem mais lendas, mais histórias que se referem a essa água e a essa pedra onde nós estamos aqui. Segundo Juarivá Macedo, no livro São Vicente das Lavras, existe uma lenda muito mais antiga do que todas as outras, em que existe uma corrente de ouro que ela começa no altar de São Vicente Ferré e vem até aqui a Serra do Buqueirão. É uma corrente que vem por baixo d'água, sai debaixo do altar de São Vicente e vem por baixo d'água e liga o altar, a igreja matriz, à Serra do Buqueirão. Como toda lenda e todo rio tem lendas de cobras, de carneiros e de peixes, aqui em Lavras não é diferente. Aqui no Rio Salgado existe uma cobra muito grande, que ela mora lá na barragem, na cidade de Lavras, e ela passeia até aqui, o Buqueirão. Ela vem, todo mundo vê, o caminho dela todo mundo vê, na volta, quando ela passa na barragem da volta, muita gente chegava lá em casa dizendo que tinha visto, que tinha se assustado com ela, que a cabeça dela era tão grande que parecia uma pedra. E essa cobra se via nos telhados das casas, essa cobra aparecia sempre boiando, tomando banho de sol nesse rio, e essa cobra até hoje existe nessas águas. A lua cheia, ela sempre foi mística. Quando ela surge no céu, ela inspira poetas, ela inspira amantes e ela também traz muita lenda para os lugares. Aqui no Buqueirão, na Serra do Buqueirão, muitas lendas aconteceram na noite de lua cheia. Tem uma lenda muito antiga que diz que aqui, no outro lado do talhado, onde tem mais furnas, onde tem cavernas, lá surgia, nessa noite de lua cheia, uma mesa que ela saía debaixo da água, da furna, que fica embaixo da água. Ela saía uma grande mesa. Essa mesa era posta com bachelas, com pratarias finas, com copos e garrafas finas e um grande banquete já preparado para acontecer. No alto da serra aparecia um grande carneiro de ouro. Ele descia para guardar essa mesa. Ele ficava guardando em frente à mesa para que ninguém a tocasse. E algumas vezes dizem que pescadores pegavam o seu anzol e tentavam pegar algum objeto da mesa. Quando a vara de pescar chegava na mesa, que iscava algum objeto, a mesa desaparecia, o carneiro também desaparecia
e tudo era nada, tudo era a mesma água, tudo ficava como era antes. Somente a lua iluminando a cabeça dele para que ele lembrasse e passasse essa lenda para as outras pessoas. A beleza do lugar, a inspiração da lua cheia, o mistério das águas e o abrigo das pedras e a imaginação fértil dos seus moradores inspiraram e vão continuar inspirando lendas que serão propagadas de geração em geração. Em Mangabeira, distrito distante 20 quilômetros da sede do município de Lavras da Mangabeira, histórias lendárias acabaram reproduzidas, tornando-se verdadeiras relíquias narrativas. Lá existiram pessoas que juraram ter presenciado algo. Um amigo do amigo que relatou alguma experiência misteriosa. É claro que, como toda boa história que o povo conta, cada narrativa tem diversas versões. A Mulher de Branco. Essa lenda fala sobre uma misteriosa mulher vestida de branco, que vez por outra aparecia e assustava os populares. Essa mulher costumava aparecer em alguns pontos no distrito, como no Pé de Amargoso, na Mãe da Lua, na Baixa da Cuíca, na Curva do Padre, próximo às escolas e principalmente às margens da BR-230. As pessoas mais velhas daqui de Mangabeira contavam que antigamente aparecia uma mulher toda vestida de branco, com cabelo preto. A aparência dela, muitas vezes, as pessoas diziam que era como se fosse tipo uma índia, e ela aparecia nas estradas. Hoje em dia tem muitas versões dessa lenda, mas aqui eu já ouvi falar, principalmente que as pessoas antigas me contaram, que é uma mulher que aparecia nas estradas. Muitas vezes ela pedia carona para as pessoas davam carona a ela, aí chegava a um certo ponto que ela dizia, será que dá para você me levar até em casa? Muita gente assim não entendia, só que quando ela dava a direção da casa da pessoa, a pessoa rodava e depois se dava de conta que ia deixar ela num cemitério, que era onde ela morava. Ou seja, que ela já tinha morrido, era uma mulher morta. Outras versões também dizem que ela pedia carona nas estradas. Quando entrava dentro do carro, do meio de transporte dessa pessoa que dava carona a ela, ora ela desaparecia e ora ela acabava matando a pessoa que deu carona a ela. Mas não é todo mundo que vê, agora eu já cheguei a ver. Indo trabalhar no engenho, no Taquari, e ele me acompanhou até o Pé de Joá. Assim, lá no Pé de Joá, você subiu. Agora preciso ter muito nervo para essas coisas, para reagir esse movimento. O cachorro eu cheguei a ver, o cachorro branco lá eu cheguei a ver. Mas eu corri para pegar, mas ninguém pega. Não pode, não tem a possibilidade de pegar. Desaparece. Ele desaparece. Né? Agora o cachorro, quando eu vi a primeira vez, aí eu fui e marquei acidente. Dele, do Pé de Joá, que ele ficava para lá, de fato não houve o acidente, né? E foi com um anel de vaquinha, um trem vaquinha com lá dentro. Cabelo comprido. Houve essas coisas. Eu fiquei meio assustado. Porque no ritmo que eu vi o cachorro, eu vi outros movimentos, mas não deu para eu ver o que era. Entender e divulgar o que era. Quer dizer, que foi o movimento do caminhão. A minha ida à Serra da Mesca, nós fomos há 2 anos atrás e a gente foi mesmo como só uma parte turística. Nós fomos para conhecer, eu não conhecia a Mesca, eu só conheço o Serrote da Serra, que é onde tem um cruzeiro, e a Capelinha. Por trás dessa capelinha tem outra estrada que desce para o Olho d'Água, que é onde tem uma cacimba natural, onde passa o ano gerando água lá na serra. É um fato, só que também por trás disso tem todo um mistério, porque lá na serra tem uma pegada, é um fóssil, e ela mais ou menos se desenha como se fosse uma pegada humana.
E os moradores de lá atrelaram isso a um fato misterioso que era uma pegada de Nossa Senhora. Alguns moradores já foram, colocam o pé em cima dessa pegada e alguns contam que essa pegada ela larga, ela diminui, só que na medida que é a forma do seu pé. Eu coloquei o pé, lógico, como bom curioso, só que não alargou. O modelo da pegada mais parece com um fóssil, como se fosse um dinossauro, com aquelas pegadas antigas. Só que alguns moradores contam que não, era uma pegada de uma santa que passou pela serra e que ficou essa datação, esse desenho lá. E por trás, bem próximo assim, tem uma pedra que ela é um pouco íngreme. Ela é afinelada para cima e em cima tem outra pedra que ela se torna parecida como se fosse a asa do avião. Pelos fatos, né, geográficos, climáticos, ela vai se decompondo e ela foi ficando bem fininha a ponta que ela fica em cima. Ao redor dela não tem nada. E isso, alguns moradores já contaram, que numa noite, uma chuva muito grande, viram um clarão luminoso onde algo apareceu e depois sumiu. Depois os moradores foram visitar a serra e notaram que aquela pedra estava em cima. Ninguém sabe se foi algum fato da natureza por conta dos acontecimentos climáticos ou se foi algo sobrenatural que pôs a pedra em cima. Nas profundezas das águas do Rio Salgado, em sua passagem pelo Iborepi, e nos desvãos das pedras ali existentes, moram os mistérios que envolvem a passagem de Funda. Na zona rural, uma roseira perfumada, símbolo de beleza e de pureza, se transforma em lenda. Passagem de Funda é no Rio Salgado, né? O Rio Salgado. Lá existe uma pedra que é um mistério. Essa pedra tem um buraco enorme. Teve uma época aí de uma estiagem muito forte, seca mesmo, que chegaram a ver esse buraco. Um senhor entrou, né? O senhor entrou à tarde, ele estava pescando, e por curiosidade também, que já tinham falado desse buraco, ele mergulhou. Quando ele mergulhou, se deparou e entrou. Né? E ele passou a noite andando, né? A noite andando nesse buraco e água, né, na canela, nada de ver a luz e não encontrou nada também dentro dele, só andando numa pedra. Ele falou para o pessoal que era uma pedra enorme. Então, quando o dia amanheceu, ele retornou, encontrou a luz do dia, né, e fez o retorno para sair. Respirou, né, teve uma respiração normal lá dentro, não foi nem um pouco difícil para ele essa parte. E ele saiu e contou, né, para as pessoas lá que realmente essa pedra era enorme e que não tinha chegado no final dela. Minha mãe costumava dizer que iam tomar banho lá e sentia, né, a pressão do buraco puxando os cabelos, que tinha os cabelos longos, né? Aí essa pressão. E o pessoal na época dizia que lá era uma mãe d'água, que existia no rio, a mãe d'água, que as mulheres tinham medo de tomar banho lá, tinham medo de mergulhar próximo a essa pedra, né? Então também ficou essa história aqui também no nosso distrito, aí em memória. Aqui próximo ao Iborepi tem um sítio chamado Barro Branco. E lá morava uma família, na década de 20, né, morava uma família e nesse período existiu a doença da lepra. Uma família muito numerosa, teve uma delas, né, uma moça lá, filha do casal, que pegou essa doença. E ele levou a um médico, na época um charlatão, um médico, né, que indicava produtos naturais até.
E ele nem chegou a ver a menina, quando de longe ele já detectou, não, a sua filha está com lepra, tem que tirar todos de casa, ela tem que ficar isolada, porque senão todos vão ser contaminados. Seus filhos vão ser contaminados, vocês, e aí é só esperar a morte. Então, o pai ficou muito assustado, a mãe também, pegaram, né? Chegaram em casa, levaram essa adolescente para uma serra, né, a Serra do Barro Branco. Levaram lá para a serra e ele ficou toda semana levando mantimentos, né, a alimentação para ela. Na década de 20, levaram ele, né, construiu uma cabana lá na serra, deixou ela e ficou levando toda a alimentação uma vez por semana. Só que teve um dia que ele sonhou, né, com ela pedindo para retornar antes do prazo previsto, né, retornasse lá no local. Quando ele chegou, né, toda vida que ia visitá-la era só de longe também, que ele deixava a alimentação para ela pegar. E quando ele chegou lá, ela não tinha desaparecido, a cabana também, e no local existia uma roseira. Essa roseira muito perfumada, e o que mais interessante era que é uma época de estiagem, uma época, não era uma época invernosa. E lá estava uma árvore florida com essas rosas. Porque, pelo que passaram, foi um caso que aconteceu. E nós passamos de geração para geração a história e se tornou até uma lenda. As histórias têm um papel muito importante no desenvolvimento das culturas. Cada história carrega consigo uma lição, um ensinamento, que as pessoas devem aprender e respeitar ao longo de suas vidas. Desde os primórdios da humanidade, contar e ouvir histórias são duas faces da mesma moeda, de valor inestimável, que possibilita o resgate e a preservação da memória. O compartilhamento do conhecimento, da cultura e da arte, preservando velhas tradições e costumes.